Boa noite a todos. Sou o pastor Zacarias, da Igreja Cristã Evangélica da Vila Canaã, em Goiânia, Goiás. E estamos aqui para mais um culto, dominical de adoração ao nosso Deus. Continuamos com o decreto, isso não é permitido que seja feito esse culto presencialmente, com a presença pública, da igreja, mas continuamos levando a palavra do nosso Deus. Entendemos que não podemos parar, né? E não há obstáculo para que nós cumpramos esse objetivo, tá? E você que é da igreja, né, você sabe que logo após a ministração dessa palavra, nós estaremos, né, num momento de parte, servindo a Santa Ceia do Senhor. Então, desde já, você prepare o seu pão, prepare o seu cálice, e após esse momento da palavra, nós estaremos, né, participando da Santa Ceia do nosso Senhor. Convido vocês para que abram suas Bíblias. Texto está em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6. Nós vamos fazer uma leitura de, do versículo 24. Do versículo 24. Então, o texto diz assim: Samaria é cercada. Sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne, e disse: Assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e termos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios.
Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam. Tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos. E os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? O homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai, para meditarmos na tua palavra, em adoração, Senhor Deus, em reverência ao seu santíssimo nome. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus, a todos que estiverem assistindo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, lhes abra o entendimento, Senhor Deus, de compreensão da tua palavra, Senhor Deus. Fale, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, para nós meditarmos hoje, eu coloquei um título, esse trecho que nós lemos, como um acontecimento revelador. Né? A leitura é um pouco extensa, mas vale a pena, né? A palavra de Deus sempre vale a pena. Bom, o fato é que esse trecho que nós lemos, ele data de algo que aconteceu na história de Israel, né? Vocês estão vendo aí no mapa. Israel, esse azul, tá mais clarinho aí, ele era o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, é esse amarelo mais embaixo aí, né?
vocês podem ver. Então, nessa época, por volta do ano de 840 antes de Cristo, havia um rei em Israel, né, no Reino do Norte, chamado Joás, Jorão. E esse rei, ele era filho de Acabe, né, com Jezabel, um dos reis mais perversos, né, que já existiu em Israel, um dos reis mais desobedientes a Deus. E Jezabel, ela virou, né, um exemplo de alguém que era totalmente contra a palavra de Deus. Jezabel, ela era descendente, né, dos moabitas, e o rei Acabe casou com essa mulher, e a Bíblia nos mostra o tanto que ela fez mal a ele, né, levando ele a adorar a outros deuses, né, somente Baal, né, está registrado lá na história do profeta Elias, né. Mas então aqui, né, no trecho que nós lemos, houve uma situação que foi um cerco. Um cerco era quando duas nações estavam em guerra, a nação mais forte, né, maior, mais numerosa, ia até a menor e rodeava ali, né, a cidade, colocava uma tropa, né, um exército, né, por todos os lados da cidade. As cidades eram com altos muros, tipo nós vemos hoje nos condomínios fechados, né, e então as pessoas ficavam lá dentro da cidade. Ficavam mais ou menos ali na ideia, né, da quarentena, né, estocavam água, estocavam comida, tinha algumas armas lá, mas elas não tinham como sair. Então, quando um exército fazia o cerco, a tendência é que durasse esse cerco, né, porque quem está de fora poderia recarregar, né, os suprimentos, então podia conseguir mais água, podia conseguir mais alimento, podiam ficar ali o tempo que fosse necessário. Mas quem estava dentro, os recursos eram poucos, né. Então chegava um tempo que a comida, mesmo se fosse uma grande quantidade estocada, ela acabava, né. Então era uma estratégia, né, de defesa que não tinha muito, na verdade, não tinha muito resultado, né, bastava o exército de fora ter paciência, que logo eles iam, né, se render ou então morrer de fome, né, de peste, né. Mas era algo muito triste mesmo, era uma situação muito difícil. E a Bíblia nos mostra, né, que essa situação chegaria. Nós temos ali em Deuteronômio 28, né, Deus mostrou, né, para o povo desde a época de Moisés, e se o povo desobedecesse a Deus, ia chegar a esse ponto, tá. Nós vamos ver, né, alguns detalhes de quanto isso era difícil, quanto era triste, né. Então, eh, uma das coisas que esse acontecimento revela, né, naquela situação, é a questão da incredulidade. Incredulidade. O que é incredulidade? Aquele que não é credo, aquele que não tem fé, aquele que só tem dúvida ou mesmo nega, né. Então, a primeira face da incredulidade, a gente vê o desespero, desespero. Então as pessoas começaram a ficar desesperadas. Desespero quer dizer a pessoa que ela não tem esperança. Ela ela confiava ali na própria comida, né, o estoque de comidas que ela tinha, se ela confiava ali na força dela, e quando ela via aquilo ali se acabando, né, chega o ponto de não ter mais esperança. Para ela acabou tudo. Então, uma pessoa que não tem esperança, ela é capaz de fazer ali qualquer coisa, né. E nós temos nesse texto, né, que nós lemos, versículo 26, duas figura de 2 mães, né, um dos pontos mais tristes da Bíblia, tá, uma das cenas mais, eh, difíceis mais duras, né, de se ler, né, e saber que aconteceu, né, tudo por causa da desobediência. É muito triste, né. É algo que nos faz, assim, realmente, como Deus, né, aborrecer, né, o pecado, né, querer distância, né. E essas mães, o texto nos mostra, né, que elas, tinham feito ali, né, um acordo, né, um pacto, né, de que elas se alimentariam ali dos próprios filhos, né. Essa figura que vocês estão vendo é um quadro, né, representando aí esse rei, né. E então fala que ele estava passando e a mãe chama: "Ah, rei, resolve aqui essa questão". Aí quando ele chega lá, a mulher fala isso para ele: "Ah, porque ontem nós tínhamos esse acordo, e ontem, fizemos o que tinha combinado em relação ao meu filho, e agora ela está escondendo o filho dela". Então, assim, olha só que coisa horrível, né.
E o rei entra em desespero, né, ele fala: "Ah, né, como que elas podem pedir ele para falar alguma coisa numa situação dessa, né?" É algo que horrível, né. E o pior de tudo é a gente saber, né, que lá em Deuteronômio, mais uma vez, Deuteronômio 28 já falava, né, Deus já tinha alertado o povo que se eles não obedecessem a Deus, as mulheres mais meigas, né, aquelas que não colocariam, né, não colocavam os pés no chão de tão meiga que era, elas dariam à luz, né, por falta de força dariam à luz e não teriam força para dar à luz, a criança nasceria morta, e ela esconderia aquele feto ali, aquele produto, aquele aborto ali, e ela comeria e esconderia de toda a família, só para vocês terem uma ideia, né. Às vezes as pessoas não falam muito isso, quando as pessoas lembram de Deuteronômio 28, lembra só os primeiros 14 versículos, né, onde falam das bênçãos, né, a bênção te acompanhará, a bênção abençoado será na cidade, abençoado será no campo, mas as pessoas esquecem de olhar também a ideia da maldição, né. Aquelas pessoas que desobedecem a Deus, aquelas pessoas que se distanciam de Deus, aquelas pessoas que mesmo, às vezes, conhecendo a palavra de Deus, fazendo parte da aliança com Deus, elas resolvem, seguir o padrão do mundo, né. Então é algo muito triste. Então uma dos resultados da incredulidade, da falta de fé, é o desespero, é a ausência de esperança, algo muito horrível. Outra outra face, né, da incredulidade, e no texto, versículo 31, é a impiedade, né. Então quando a pessoa não tem o temor de Deus, ele se torna uma pessoa impiedosa, uma pessoa má, uma pessoa que não mede esforços, né, para conseguir aquilo que quer, uma pessoa que não considera ninguém, não tem amor nenhum pelo próximo, é uma pessoa, eh, que a ciência chamaria aí mesmo, né, de um psicopata. Um psicopata é aquele que tem ausência de amor pelo próximo, né, de empatia pelo próximo, de sentimento pelo próximo, ele não tem sentimento, né, seria a ideia de que ele para ele pisar numa barata ou matar uma pessoa, não tem diferença, né. Ele não tem remorso, ele não tem aquela coisa de pensar assim: "Nossa, que é isso, né, que eu tô fazendo? Ou eu como que eu posso pensar numa coisa dessa?". Ele não tem. Então o rei pega e quando ele ouve aquelas mulheres falar sobre aquele ele fizesse aquele julgamento, né, ele vai e se revolta, né, contra Deus, né, e fala: "Olha, hoje mesmo, né, mandarei cortar a cabeça do profeta Eliseu", né, que era o profeta que estava aí nesse tempo, né, que era o instrumento do Senhor nesse tempo aí na nação do Reino do Norte, em Israel, a capital Samaria, né. Então, uma das questões da incredulidade também é isso, né. A gente vê que as pessoas que se distanciam de Deus, elas fazem coisas horríveis, né. Por isso que a gente vê aí no dia a dia, no noticiário, você vê coisas, grandes maldades, grandes atrocidades que você fica pensando: "Não, mas será que isso é verdade? Como que uma pessoa teve coragem de fazer isso com com tanta crueldade, com tanta frieza?". Mas é tudo ausência de Deus. Então, se a pessoa não crê em Deus, ela é capaz de tudo, né. Porque, né, nós sabemos que existe um mundo espiritual, e aquele que não está debaixo da proteção de Deus, ele está à mercê de ser usado por forças malignas. E a Bíblia diz que o Satanás, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Simplesmente essas 3 coisas, esses são os 3 grandes objetivos dele: matar, roubar e destruir. Então por isso que a gente vê tanta morte, tanta destruição de famílias, de casamento, de vidas, né. Então é algo, assim, muito triste, é resultado da incredulidade. E na nossa época, uma das principais faces da incredulidade é a questão do ateísmo, né, pessoas que negam, né, a existência de Deus. O "a" quer dizer no grego, né, não, e teísmo, né, quer dizer não Deus, não há um Deus que criou, um Deus criador e que controla, que governa o universo e a vida de todas as pessoas, né. Então o resultado de um ateísmo é a impiedade. Nós temos países que são ateus, né, nós temos na Ásia, né, um grande, maiores países, né, e são comunistas, né, eles propagam o comunismo é ateu, tá, eles não acreditam
Deus existe, e por conta disso é um dos países mais impiedosos. Então, a pena de morte é algo comum, às vezes até por um cheque sem fundo, né, a pessoa pode ser condenada à morte, né, pode ser condenada à morte, e ainda a família é obrigada a pagar as munições que foram usadas para matar, né, o familiar, o ente, né, o familiar. E então eles não têm piedade, né, eles não têm piedade. Mas então vamos lá, né, continuando aqui, né, outro resultado aí da incredulidade, não se acreditar em Deus, é que as pessoas começam a falar o que vem na cabeça delas, o que tem ali, de repente elas vai e começam a falar, né. E a gente vê no texto, fala, né, de um tolo, né, um exemplo de alguém que, como dizem, né, abriu a boca ali na hora errada, né. Então fala que o rei foi ao profeta Eliseu, e quando o rei chega lá, o rei nervoso, né, com o profeta, querendo matar ali, né, decidido a matar o profeta, e o profeta fala para ele: "Olha, o Senhor manda dizer que amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, haverá fartura", né. Ele fala: "Olha, vai ser vendido trigo, né, vai ter cereais aqui em um preço baixo", né. E isso eles estavam vendo ali aquele negócio de fome, né, aquela pessoas morrendo de fome ali, né. Então o capitão, que era ali o ajudante de ordens, né, ajudante de ordem, gente, é um militar, né, que é o secretário ali especial de segurança, né, da autoridade, né, do dignitário ali, né. Como o nosso presidente da república, não sei se já perceberam, né, tem um oficial superior, geralmente tem um major do exército, agora que acho que ele foi promovido a tenente-coronel, mas ele anda lá segurando a pastinha do presidente e também responsável pela segurança, né. Então isso não é de agora, isso não é invenção daqui, né, do Brasil, em todos os países é assim, e lá em Israel não era diferente, né, a gente copia, né, as nossas estruturas, né, vem, da inspiração lá da Bíblia, né. Então o rei lá também tinha um ajudante de ordem, né, um capitão. E esse capitão, né, perdeu a oportunidade de ficar calado e disse, né: "Ah, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não seria possível", né. Fez uma crítica, fez um deboche, né, fez uma gracinha, é o que não deveria ser feito, né. E de imediato Deus manda, né, o profeta falar para ele, né, fala: "Olha, você tem mais, vou falar uma coisa, você vai ver Deus cumprir a palavra, porém você não vai usufruir, você não vai, vivenciar", né. Depois à frente, né, o texto vai falar o que aconteceu com o capitão, né. Mas assim, sobre essa questão mesmo de falar, né, o que não deve, tem um texto que é muito interessante, Efésios 5, capítulo 4, né, o apóstolo Paulo fala, né, dos irmãos de Éfeso, né. Fala assim: "Olha, na boca de vocês, né, não haja torpeza", né, palavras feias, palavras chulas, né, nem aí ele usa 2 termos que às vezes as pessoas, não compreendem bem, né, ele fala parvoíces, nem chocarrices, né. As palavras são muito interessantes, a gente devia pensar mais sobre isso, né. Parvoíces, né, a ideia que o apóstolo Paulo passa é justamente tolices, né, coisas impensadas. A ideia, assim, de que, poxa, se você não tem nada para falar para alguém de bom, para ajudar aquela pessoa a resolver o problema que ela está passando, a dificuldade que ela está passando, então fica calado. Não fala uma coisa sem sentido, né, não desperdice ali, né, não quebra ali o silêncio, né. E chocarrices, tá, está relacionado à questão de mesmo de uma até no sentido mesmo, assim, de um gracejo, né, de uma piada, de uma aquele negócio assim, né, da pessoa fazer uma graça, né, uma graça indevida, às vezes com valores, né. Hoje na nossa época, né, tá muito as chocarrices, né, estão muito em voga, né. Não é à toa que tem um grupo aí, né, de comediantes, né, que tem, escarnecido mesmo, né, da fé cristã, né, tem fizeram uma peça de teatro, né, onde, eles colocavam lá a figura de Jesus e assim, numa situação, né, assim, de até mesmo um contexto de homossexualismo. Então a gente vê, assim, que isso a ideia de chocarrices, né, está relacionada a isso, a você falar rápido, né, falar impensadamente e muito rápido, né, e de uma forma, assim mesmo, de gracejos, né, uma forma, assim mesmo, de piadas e mais questões indevidas, né, questões indevidas. Então quando o capitão, né, que o rei se apoiava nele, né, o ajudante de ordem do rei, quando ele fala: "Ah, mas mesmo que Jesus
que Deus, né, abrisse as comportas do céu, isso não seria possível. Então ele fez uma espécie de chocarrices, né? Vamos dizer assim, ele curtiu com o profeta, né? Só que saiu caro para ele, né? Saiu caro para ele, né? Porque o texto fala, né, que posteriormente, né, quando a palavra de Deus se cumpre, ele pega e ele vê, né, ele está encarregado do portão, mas quando ele vai abrir, vem a multidão, né, faminta, e pisoteia, né, esse capitão. Aí cumpre mais uma vez, né, a palavra de Deus, que ele ia ver, mas não ia usufruir daquele grande livramento. Bom, mas as circunstâncias, né, os acontecimentos, eles não revelam só a incredulidade. Tá? Então, no mesmo acontecimento, o mesmo fato, interessante que esse fato, assim, esse texto que está na Bíblia foi uma coisa assim rápida, foi uma coisa assim de um dia e uma noite, né, esses acontecimentos foram. O cerco, lógico, tinha durado muito tempo, mas a ideia é que esse trecho, né, narrado nas Escrituras foi algo muito rápido que aconteceu, tá? Então, as mesmas circunstâncias, né, são vivenciadas de maneira diferente, né? Então, tem aquelas pessoas que são negativas, aquelas pessoas que não creem em Deus e acabam indo para o desespero, né, e acabam indo pela impiedade, e acabam indo para a tolice, tá? Mas tem as pessoas que creem no Senhor, né, que mantêm a fé ali, né, inabalável, tá? E aí, é, exemplos, né, que nós temos aí do que ocorreu ali, dessa fé, né? Nós vemos ali que Deus usou, né, o profeta, né, para trazer uma profecia. Então, uma assim, das formas, né, da expressão dessa fé é a palavra de Deus, né? A gente falar a palavra de Deus, né? E Eliseu, ele falou ali, né, que ia acontecer, né, que Deus ia dar um grande livramento, né? Então é algo assim que nós devemos pensar, né? Nós estamos vivendo momentos assim, né? Agora nós estamos há mais de ano, né, nessa quarentena, né, de abre comércio, fecha comércio, né, e as pessoas estão assim cada dia mais preocupadas. A gente sabe que tem novas cepas do vírus, né, e é algo que está sendo mais propagando mais rápido, tá sendo mais letal, né, e mas a gente vê, né, que Deus está no controle. Da nossa parte, como cristãos, o que nós devemos fazer é ter a palavra de Deus em nossos lábios, né? Não é que Deus vai dar uma revelação específica para cada um de nós vamos sair e falar, ah, não, o coronavírus vai, você tem que usar esse remédio aqui. Não, não é bem assim. A revelação de Deus está na Escritura. Então, o que nós devemos falar, fazer e falar, é proclamar a palavra de Deus para as pessoas, né? É o que nós vamos ver aqui, né, no próximo, né? A ideia da você falar a palavra de Deus, mas você viver a palavra de Deus, né? E nós temos um exemplo também, né? Nessas circunstâncias, um exemplo de fé, da piedade dos 4 leprosos. Piedade, irmãos, é quando a gente conhece a palavra e procura levar uma vida de acordo com a palavra. Você pensa, nossa, será que isso que eu estou fazendo aqui, de acordo com a vontade de Deus? Essa é a ideia da piedade, né? De agir em obediência à palavra de Deus. Então lá, o texto fala que haviam 4 leprosos. Os leprosos, eles não ficavam dentro da cidade, porque não podiam, eles tinham que ficar separados, fora do arraial, né? Eu falo que eles estavam fora ali, pelo menos daquela parte mais interna ali da cidade, né? Então eles estavam numa situação pior do que todos, né? Porque se os que estavam lá dentro já não tinham comida, imagine eles ali que estavam isolados. Estava lá dentro, mas também não estava lá fora totalmente, por conta do exército que estava acampado, do exército dos sírios, né? E, e aí até que, né, no mesmo momento, né, na mesma noite, né, em que o rei tinha falado lá com o profeta Eliseu, tá? Deus toca, né, no coração desses leprosos e um deles fala, quer saber? Nós estamos aqui morrendo de fome, nós já estamos doentes, né? Estamos aqui morrendo de fome. Se a gente entrar para a cidade, nós vamos morrer lá, né? Se a gente ficar aqui parado, nós vamos morrer aqui. Mas se a gente for lá nos Sírios, talvez eles tenham dó da gente, dêem alguma comida, ou talvez eles nos matem também, mas de todo jeito a gente ia morrer, então que a gente morra, né? Ou seja, se for da vontade de Deus, que aconteça, né? Então eles foram, né, até o acampamento dos sírios. E eles não sabiam, né? E Deus é tão maravilhoso que quando eles estão caminhando para o acampamento dos sírios, já à noite, né? Os sírios não ouvem chegando 4 leprosos, 4 pessoas, eles não ouvem passos de pessoas, eles ouvem uma multidão, eles ouvem exércitos, né? Alguns estudiosos entendem que os exércitos dos anjos do Senhor, né? Então eles pensaram, ver um pavor tão grande no coração dos militares sírios, né? Que eles pensaram assim, olha,
Israel contratou, né, outros exércitos, os egípcios, né, e outros exércitos para vir contra nós. Então nós vamos ser esmagados aqui. Mas então o que nós vamos fugir? Então eles tiveram tanto medo, né? Deus colocou um temor tão grande no coração dos sírios que eles abandonaram o acampamento. Eles ficaram com tanto medo que eles não pegaram nem os animais. A cavalaria deixou os cavalos lá amarrados, falou, não dá tempo. E saíram a pé. Eles voltaram para a Síria, né, que fazia fronteira com Israel ao norte, voltaram correndo a pé, né? Mas olha só como que Deus faz, né? Não era exército de dois países, né, duas nações que estavam ali chegando. Eram quatro leprosos, né? Quatro leprosos, né? Fizeram o exército inteiro, né, de todo o exército da Síria, né, com Ben-Hadad para correr, né, bater em retirada. Como Deus faz, né? Então, exemplo da fé, né? E Deus usou, né, esses leprosos, tá? Para que espantasse, né? Deus espantasse para que a notícia chegasse, tá? Até o rei, até Israel, até Samaria. E quando eles chegam, né, eles veem que estava tudo abandonado, eles começam a comer, pegar comida, bebida, né? Se fartam, pega ouro, pega prata, pegam roupas, né? Escondem ali no mato. Mas aí de repente um deles fala, né? Vem a piedade. Fala assim, olha, não é certo o que nós estamos fazendo. Nós devemos ir lá na cidade contar para os nossos irmãos o que está acontecendo, porque nós estamos aqui, estamos satisfeitos, estamos fortalecidos, né? Estamos bem, estamos ricos. Porém, nossos irmãos estão morrendo de fome. E aí eles deixam aquilo lá e na mesma noite, porque era perto, né? O exército estava acampado ao redor da cidade. Então, eu falei, né? Você imagina um condomínio fechado e imagina as pessoas ali, né, ao redor do muro, tá? Uma certa distância, né, das flechas, né, dos flecheiros, mas ali ao redor. Então era próximo. Então os leprosos voltam, tá? Na mesma noite e anunciam nos portões, né, o que estava acontecendo. Eles tinham visto, né? O rei hesita, o texto nos fala, né, que o rei ele não acredita. Na cabeça dele ele fala assim: "Não, isso aí é uma armadilha, né? Eles deixaram o acampamento para a gente abrir o portão, a hora que a gente abrir eles vêm e pega todo mundo e mata todos nós, né?" Sendo que ele estava morrendo, né? Já estavam morrendo de fome, né? Mas é assim, né, quando o que não tem fé, né? Mas então os leprosos vai e fazem isso, né? Eles foram piedosos. E é interessante a gente perceber que isso é um grande exemplo também para nós, né? Nós estamos vivendo tempos assim, tem muitas pessoas que estão dentro das suas casas, estão, digamos assim, cercadas, né, pelo medo, pelo temor, né? Tem muitos que estão ansiosos, tem muitos que estão deprimidos, tem pessoas que estão com síndrome do pânico, tem pessoas que não estão doentes, não pegaram Covid nem nada, mas assim, mentalmente elas estão doentes, estão adoecidas. E nós, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos que existe um Deus todo-poderoso, nós estamos como esses leprosos, né? E recebemos, né, um alimento, estamos fortalecidos, tá? Mas nós também, como eles, né, devemos ser piedosos e lembrar dessas pessoas e compartilhar com elas, né, a bênção que Deus tem nos dado, o sustento que Deus tem concedido a nós. Deus concede a nós em abundância, né, mais do que pedimos ou pensamos, né, como diz na palavra, para que a gente compartilhe com os demais. Então, você que está aí, né, que tem sua fé, que crê, né, que Deus está te guardando nesse tempo de pandemia, que Deus está no controle de tudo, né, e você toma seus cuidados, você usa sua máscara, usa seu álcool em gel, mantém um distanciamento, mas que você tem saído, né, quando pode, você tem ido à igreja quando as autoridades permitem, e você compartilhe isso com os que não têm feito o mesmo. Tá? Você compartilhe para que eles também sejam fortalecidos, né? A bênção do Senhor para que eles tenham esperança, né? Que nós façamos como os leprosos, né? Que possamos levar as boas novas, né? Eles falaram, né? Vamos, nós são, é uma noite boas novas, não podemos ficar calados. Então nós temos as boas novas do Evangelho de Cristo. As pessoas estão precisando, né? Estão precisando e o coração delas está aberto. É uma grande oportunidade da gente estar evangelizando, né? Muitas pessoas que antes não tinham tempo, né? Para ouvir uma palavra, às vezes nossa própria família, às vezes nosso ciclo de amizade, às vezes mais distante, mas através da internet nós podemos alcançar essas pessoas. Né? Deus tem me dado muita oportunidade, né? Eu tenho um grupo de amigos que eu estudei com eles, e nós estudamos juntos, né, aproximadamente há 26 anos. E nunca
tínhamos tido a oportunidade, assim, né, de juntos nos reunirmos e falar assim: "Não, vamos cultuar a Deus", né, na semana passada eles falaram: "Não, vamos fazer um culto", eu falei: "Opa, na hora, e meu nome é pronto". Então, assim, como pra gente ver, né, como que, o Senhor Jesus disse, né, que a seara, né, já os caixas já estão brancos, né, já estão prontos para a colheita, né, e nós não podemos, né, ser omissos, né, nós devemos trabalhar, né. Trabalhar. Bom, e por fim, né, um exemplo da fé, elas revelam, né, as pessoas que têm fé, a gente vê, assim, a ideia da prudência, né, são pessoas prudentes, né, a pessoa que teme a Deus é uma pessoa sensata, é uma pessoa e a Bíblia mostra, né, que havia um servo, né, do rei, ele era prudente, era um servo prudente. E ele esse servo, ele aconselhou o rei, né, falou: "Olha, aqui tem poucos cavalos, né, então vamos, a sorte de quem for saber se é verdade ou não essa notícia dos leprosos e a de quem ficar aqui, será a mesma, né, portanto, vamos até lá, mande eles até lá", e o rei mandou, né. Então foi um bom conselho ali que eles deram, né. Bom, e por fim, né, pra gente pensar, né, quero que os irmãos reflitam nisso, né, que Deus permite que passemos por diversos acontecimentos difíceis na vida para nos depurar, né, e revelar a nós mesmos e ao mundo quem verdadeiramente somos, né. Então nesse período nós estamos passando a pandemia, né, o que está sendo revelado em você, né? Você vai sair como um ouro, né, nessa imagem que vocês estão vendo aí, né, uma pepita, ou vai sair cheio de impurezas, né? Bem, então, reflita nessa mensagem e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor Deus, meditando na tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, Senhor Deus, pelo teu zelo para conosco, que mesmo permitindo, Senhor Deus, que nós passamos, Senhor Deus, por circunstâncias difíceis, Senhor Deus, mesmo assim, Senhor Deus, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, pois a sua promessa é que estaria conosco em meio às aflições, ó Pai. Isso nós te pedimos, Senhor Deus, fortaleça cada pessoa, Senhor Deus, que ouviu essa mensagem, ó Pai, e o Espírito Santo do Senhor esteja com elas, Senhor Deus, esteja dando sabedoria, esteja dando unção de ousadia, Senhor Deus, para que elas, ó Pai, estejam cada dia mais buscando ao Senhor, pois estejam mais trabalhando na tua seara, esteja levando a tua mensagem, Senhor Deus, compartilhando com o mundo, Senhor Deus, que está sedento da tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, tá? E logo mais, né, então teremos a Santa Ceia